Fala galera, tudo bem? Professor Clóvis de volta aí. Vamos terminar lá então, né? Explicar as questões lá da formação do território brasileiro, que infelizmente dentro de sala de aula a gente não conseguiu acabar a correção e as explicações, né? Então vamos começar aqui, ó, pela número 4, né? Quem eram os bandeirantes, tá? Bandeirantes eram os portugueses e filhos de portugueses que impulsionaram através das bandeiras, né? Bandeiras eram a movimentação deles, né? O trabalho deles era as bandeiras. O que eram as bandeiras, né? As bandeiras era, né, o ofício deles, né? Que era a escravização de indígenas, né? E a mineração, né? Principalmente de ouro e pedras preciosas, né? Então as bandeiras eram, né, a movimentação aí das tropas, das bandeiras, né, de vários bandeirantes aí, e indígenas escravizados, né, e outros lá, vamos dizer assim, capangas, né, que trabalhavam para eles e tinham como objetivo a escravização de indígenas, né, e a busca por ouro e pedras preciosas, tá? O avanço para o interior do Brasil, motivados principalmente pela escravização dos indígenas e pela exploração de ouro e pedras preciosas, tá? Essa era a resposta que eu esperava de vocês, né? Aqui vocês, né, vão dar uma olhadinha aí nas vestimentas aí dos bandeirantes aí, né, desses portugueses ou filhos de portugueses aí, que foram aí os responsáveis, né, os grandes responsáveis pela interiorização do território brasileiro, né? Lembrando que quando os portugueses chegaram, né, ao Brasil, a primeira faixa que eles ocuparam de terra foi a faixa litorânea, né? E aos poucos eles foram avançando para o interior do território brasileiro, né? Avançaram tanto, né, que os bandeirantes acabaram aí atravessando, né, o Tratado de Tordesilhas, né, atravessando o meridiano lá que dividia as terras entre Portugal e Espanha, tá? Nós vamos chegar lá, né? O professor vai explicar um pouquinho mais para frente lá, mais detalhadamente, mas assim, eles foram os responsáveis pela grande interiorização, né, de abrir as primeiras estradas aí para que nós entrássemos cada vez mais interiorizando aí o nosso território. Por isso que eles são tão importantes aí tanto na história, né, quanto na geografia, né? Por exemplo, cidades como São Paulo, por exemplo, né, nasceram aí, por exemplo, da atividade dos bandeirantes, tá? A gente vai ver mais detalhadamente para frente isso aí, tá bom? Vamos lá para a próxima, então. O que eram as capitanias hereditárias? Pessoal, tudo bastante rudimentar aqui. O professor não é um cara muito dado à tecnologia, tá? Mas eu estou fazendo o melhor que posso aí para poder atender vocês, não deixar vocês com dúvidas aí e poder ensinar vocês o seu conteúdo, tá? Então vamos lá. Capitanias hereditárias, né? Ah, não, perdão. Agora seria como e por que aconteceu a ocupação do território no século XVIII. Vamos lá, século XVIII. Então vamos lá. Expansão da pecuária, né? E a exploração do ouro favoreceram uma maior interiorização do território, né? O que acontece, pessoal? Naquela época lá, a mineração não era feita como é hoje, né, gente? A mineração naquela época era bem rústica, com ferramentas bem rústicas, né? Ferramentas manuais, artesanais, né? Então, quando eles julgavam lá que um veio lá de pedras preciosas ou de ouro, né, tinha terminado porque eles não tinham a tecnologia para buscar de uma maneira mais profunda, de uma maneira melhor, né? Então eles iam avançando. Por exemplo, estava aqui uma cidade, né? Aí acabou lá aquele veio, se esgotou aquele veio, ele continuava interiorizando, né? Continuava entrando cada vez mais para dentro do território
para procurar um novo veio. E assim também, né, os bandeirantes faziam também com os indígenas, né? Achou, por exemplo, uma tribo, ó, vamos dar uma olhadinha no cursor, ó, achou uma tribo aqui, né? Escravizou indígenas aqui. Aí eles saíam daqui, continuavam aqui, né, interiorizando aí para achar outras, né, achar outras etnias, outros povos indígenas para que eles escravizassem, e do mesmo jeito eles faziam isso com a atividade, né, com a busca de ouro aí e pedras preciosas, né, a mineração, tá? Assinado o Tratado de Madrid, né, no qual o Brasil ganhou as terras ocupadas do Oeste pelo meio da posse. Só falando aqui da expansão da pecuária brasileira, né, que aqui, ó, vamos dar uma olhadinha se tem a pecuária, aqui não tá, né? Não. Ah, tem aqui, ó, rosinha, né? Então as áreas que estão em rosinha aqui são as áreas da pecuária, né? O que que acontecia, né? Os jesuítas, né, eles tinham os aldeamentos lá junto com os indígenas, né? E nesses aldeamentos, eles passaram a criar gado, né? Esse gado trazido lá da Europa, trazido, lógico, lá de Portugal, né? E o que que aconteceu? Esses indígenas aí, por diversas questões, inclusive até, e esses jesuítas também, né? Até por algumas questões, por exemplo, de guerras e de invasão dos bandeirantes nessas tribos indígenas aí que já tinham a presença dos jesuítas lá, eles acabaram sendo dizimados e eles acabavam abandonando o gado, né? E o que que acontecia? Esse gado ficava solto no mato, né? Começou a virar gado selvagem. E algumas pessoas começaram a aproveitar esse movimento aí e pegar, resgatar, né, esse gado lá que estava perdido e começar a criar eles de volta, né? Só que criar dentro de uma estância, né, que eles chamavam lá, dentro de uma fazendinha lá, né? E muito desse gado também fugiu, né, para além do que tinha lá o Tratado de Tordesilhas, né? Então pode ver que as atividades pecuárias, se a gente comparar, ó, o Tratado de Tordesilhas cortava aqui, assim, mais ou menos, né? Então, ó, boa parte da nossa pecuária aqui do século XVIII, ó, tá para esse lado aqui, ou seja, então foi extrapolado os limites, né, do Tratado de Tordesilhas e depois também por outras condições, né? Veja aqui, né, que se a gente pegar pelos estados hoje, ó, nós vamos ter maior presença da criação de gado aqui no Mato Grosso do Sul, né? Aqui no Rio Grande do Sul também, né? Por outros motivos também, inclusive lugares que favoreciam, né? Que o clima favorecia a criação de gado, como os Pampas, né? Aqui também em Santa Catarina, tá vendo? Aqui no leste do Paraná, tá? E assim por diante, tá? Bastante aqui também na região Nordeste, lembrando que a região Nordeste, perdão, foi a primeira região a ser ocupada no Brasil, tá? Então, assinado o Tratado de Madrid, né? Como eles ultrapassaram lá o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha assinaram um novo tratado, que era o Tratado de Madrid, que agora ó, o Tratado de Tordesilhas era aqui, mais ou menos, tá? Que ele atravessava o Brasil. Agora o Tratado de Madrid, ó, já mudou para cá, ó, já veio para cá, tá? Então, assim, a gente invadiu terras que pertenciam à Espanha e ganhamos elas, né, pelo meio da posse, né? Ou seja, nós ganhamos ela pela ocupação, como nós já estávamos ocupando mesmo, e para evitar guerras e outros conflitos entre Portugal e Espanha, e aí eles optaram por fazer um novo tratado, né? Então eu esperava que vocês tivessem aí como resposta isso aí, ó. Expansão da pecuária e exploração do ouro favoreceram uma maior interiorização do território, assinado o Tratado de Madrid, no qual o Brasil ganhou as terras ocupadas do Oeste pelo meio da posse. Tá legal, gente? Então vamos lá.
continuando agora, qual que é a próxima? Ah, sim, ó, o que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Vamos lá. Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá. Ó, que era o Tratado de Tordesilhas, né? Meridiano imaginário traçado a aproximadamente 370 léguas da ilha de Cabo Verde na África, né? Então, ó, aqui está a ilha de Cabo Verde, tá? Então esse paralelo aí foi feito, ó, tá aqui o Tratado de Tordesilhas. Ele dividia as terras, o que ficava aqui a oeste, né, que está em amarelinho, ó, a área de domínio espanhol. O que estava em branco aqui, ó, a área de domínio português, tá? Então foi um tratado para divisão do mundo entre Portugal e Castela, que era a Espanha, né? Segundo os tratados de Alsovas e Tordesilhas, tá? Ó, 370 léguas, né? Daqui da ilha de Cabo Verde, que iriam fazer a divisão do mundo entre as duas grandes potências náuticas da época lá, que eram Portugal e Espanha, tá? Então, meridiano imaginário, traçado a aproximadamente 370 léguas da ilha de Cabo Verde na África, que dividiam as terras entre espanhóis e portugueses. Terras a leste do meridiano, né? Aqui, ó, essa área branquinha aqui, pertenciam a Portugal. E terras a oeste do meridiano, né? Essas aqui em amarelinho, pertenciam a Espanha, tá? Então eram de uso exclusivo espanhol, né? Então esse aí foi o tratado que dividiu aí, que foi responsável pela nossa colonização, inclusive, né? Depois a gente, como o professor explicou na outra questão lá, foi feito o Tratado de Madrid, né? Que amplificou a área aí que pertencia a Portugal, tá? A próxima, então, que é a última, né? Quantos indígenas tínhamos na ocasião do descobrimento do Brasil e como eles estavam distribuídos e qual a sua situação hoje, né? Então vamos lá ver. Aqui, vamos lá. Aqui, beleza, gente. Vamos lá. Distribuição dos grupos indígenas, né? Aqui mostra como eram distribuídos os grupos indígenas, né? Então, ó, população indígena pré-descobrimento, ou seja, né, antes da chegada dos portugueses. Existência de aproximadamente, ó, 4 milhões de indígenas antes do descobrimento. Então, antes do descobrimento do Brasil, nós tínhamos aí uma população indígena, né, a população original aí do nosso território, né, de 4 milhões de pessoas, 4 milhões de indígenas, né, distribuídos em cerca de 1.000 povos diferentes, né, de 1.000 povos diferentes. Agora nós vamos ver a próxima. Aqui, ó, massacre indígena, né? Hoje nós temos aproximadamente 820 mil indígenas, né? Menos da metade do que existia na ocasião, divididos em 230 povos diferentes. Então, alguns fatores foram importantes aí, né? Para o que a gente chama aí de massacre indígena, né? Primeiro lugar, na época lá do descobrimento do Brasil, né? Nós vamos ter aí a presença dos portugueses, né? Eles não vieram aqui pedir por favor, por favor, será que o senhor pode ceder as terras aqui para Portugal? Não, né? Eles entraram em combate com os indígenas. A gente viu que os bandeirantes escravizavam os indígenas, né? A gente viu em sala de aula lá aquele videozinho que o professor trouxe para vocês lá daquela minissérie A Muralha lá, para que vocês entendessem o contexto lá do que acontecia na época dos bandeirantes, né? Então não foi uma relação amistosa, né? Então a diferença era que Portugal tinha armas de fogo, a Espanha tinha armas de fogo, né? Os índios não, né? Os indígenas não tinham, né? Então eles foram praticamente que massacrados, dizimados, né? E eles também, outro fator que
que colaborou também, né, com esse massacre indígena, é que eles tentavam a escravização dos indígenas e a maioria dos indígenas não aceitou a escravização, não aceitou se tornar escravo dos portugueses, né? Então eles preferiram morrer, entrar em combate e morrer, do que, né, se sujeitar à situação de escravos de Portugal. Tá? A questão religiosa também, né? Alguns deles tinham muita dificuldade também para abraçar o cristianismo, que nenhum indígena chegou lá assim, ai que bom, me dá uma Bíblia aqui para eu ler que eu vou aceitar Jesus. Não. A religião católica, né, na época, foi imposta a eles como condição para que eles continuassem vivos, né? Então é um episódio bem tenebroso, bem negro aí da nossa história, tá? Então, olha só, 820 mil, né? Nós tínhamos 4 milhões, então foi uma redução muito grande dos indígenas, mas não só por causa desse episódio, né? Depois nós temos aqui a ocupação da região norte do Brasil, da região amazônica aqui, né? Que também ajudou aí, principalmente na época do período militar aí, né? Na década de 60 e na década de 70 aí, que pegou as pessoas, pegou principalmente aí agricultores e pecuaristas aqui da região sul e o governo, né, ofereceu para eles terras aqui de graça, né, na região norte, né, contanto que eles ocupassem essa região para que outros países não alterassem aí as nossas fronteiras e não invadissem o Brasil, né? Nossos países vizinhos aqui da América do Sul, Colômbia, Peru, né, Venezuela e outros países aí, para que eles não adentrassem o nosso território. Então, o governo propôs que esses pecuaristas e agricultores dessa região aqui ganhassem terras aqui nessa região para ocupar, para vigiar essas fronteiras aqui. Inclusive, deram armas para eles e tudo mais, né? O que aconteceu? Chegou lá naquela região, eles, né, deram de cara lá com os indígenas daquela região e houve outro massacre, né, dos indígenas também, né, porque os indígenas não iam ceder suas terras, né, à toa, né, só porque os caras gostariam de ocupar lá. Então houve novamente aí na década de 60 e 70 outro massacre indígena, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, tá? Dá um joinha aí no canal, ajuda o professor, dá uma curtida lá no canal do professor, para a gente poder aí fazer mais vídeos. Queria agradecer vocês, se cuidem, fiquem com Deus. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.